bem-vindos ao episódio de hoje do Let's Speak About sobre jovens empreendedores e inspiradores. É um grande desafio quando terminamos o nosso curso e ingressamos no mercado de trabalho. E é importante pensarmos quais são os desafios e as reflexões, os medos e as ambições que os jovens têm para entrarem neste novo caminho e nesta nova etapa da vida. Por vezes vão trabalhar para outras entidades, por vezes desenvolvem os seus sonhos e projetos e é importante também partilharmos com os jovens quais são as hipóteses alternativas e como podem enfrentar esses desafios. Para tal, temos hoje aqui connosco 3 jovens, a Bárbara Moraes, psicóloga clínica, o Tiago Encarnação, da área do desporto, e o João Carapeto, da área do turismo. E vão-nos falar um pouco sobre os seus projetos, sobre os seus receios e também as estratégias que utilizaram para enfrentar esses desafios. Vou começar então pela Bárbara. Bárbara, fala-nos um bocadinho sobre o seu projeto, como é que surgiu esta ideia, quais são os valores e a missão e como é que tudo isto começou. Bem, antes de mais quero agradecer o convite à professora por estar aqui a partilhar um bocadinho aquela que tem sido a minha aventura nos últimos tempos. Eu fundei há uns tempos o Mereces, um gabinete de psicologia, onde a minha valência principal é a prática clínica e privada, mas que tem muito mais valências do que somente a prática clínica. Ou seja, quando eu pensei no Mereces, eu pensei primeiro em conjunto, com 2 amigas minhas que têm estado a fazer a caminhada de formação comigo e pensámos na altura num projeto que conseguisse unir aquilo que nós nos especializámos a fazer, que é a parte da consulta clínica, mas também a unir-nos à comunidade. Portanto, a nossa valência principal e se calhar o valor principal é precisamente levar à comunidade a mensagem que nós disseminamos entre nós, comunidade de psicologia, tentar traduzi-la para pessoas que estão mais próximas de nós. Eu falo mesmo da comunidade mais pequenina. Sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa na minha vila, que é uma vila no concelho de Vila Franca de Xira, Castanheira de Ribatejo, e acabámos por ficar ali muito circunscritas à nossa zona, ao concelho de Vila Franca de Xira, e tem sido muito o nosso motor, levar às pessoas que estão ali connosco, que já nos conheciam de outros contextos, como pessoas, a mensagem da psicologia, que a psicologia é para todos, tentar de alguma forma criar dentro do contexto do gabinete de psicologia serviços que estejam disponíveis à comunidade, que extrapolem a questão da consulta. Então, ultimamente, a nossa missão tem sido esta, chegar ao pé da comunidade, estar com as pessoas e enfim, é um bocadinho por aqui. Em termos de valores, acho que acima de tudo a questão da autenticidade, de fazermos um projeto, um resultado o mais parecido com aquilo que nós somos, com aquilo que nós entendemos que deve ser a saúde mental na comunidade. Pronto, acho que é um bocadinho isto. É uma isto. psicologia de proximidade e sem dúvida, de chegar às pessoas e também de individualizar a intervenção num determinado contexto que tem as suas especificidades. Sem dúvida. João, fala-nos um bocadinho do seu caminho e dos seus projetos. Portanto, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu estou agora no 3º ano, estou mesmo a acabar a licenciatura em turismo e desde o meu primeiro ano eu não era uma pessoa muito de falar, não era muito outspoken, e desde que vim para a faculdade eu comecei muito a ter umas ideias assim um bocadinho mais ativas e comecei a participar muito ativamente dentro do departamento de turismo aqui da faculdade e reparei em algumas falhas na comunicação entre os alunos e os professores e a minha ideia sempre foi aumentar essa comunicação entre todos. Havia ali uma pequena desconexão e eu comecei a criar umas pequenas atividades, uns pequenos projetos. Comecei a liderar junto com os meus professores em várias coisas para melhorar a comunicação entre todos. E agora, quando cheguei ao 3º ano, decidi com uns amigos meus fundar e criar um núcleo de estudantes para esse mesmo propósito, para consolidar mais essa comunicação. E os nossos valores são mesmo... Nós queremos mesmo que o nosso curso se sinta um só. Queremos que todos nos sentimos capazes de falar todos uns com os outros e de podemos partilhar as nossas experiências com todos. A universidade não é só estudar, é também estas atividades bonitas e tem sido bom. Sim, é muito importante. A comunicação muitas vezes interna acaba por ser difícil e
podia ser muito mais otimizada e, além disso, trazer muito mais do que só a formação técnica. Exato. E é super importante que os próprios estudantes tomem a iniciativa, não é? Ou seja, tenham essa iniciativa de... Porque muitas vezes podem ficar à espera que isso seja feito de forma externa, mas não há nada como também... Por outro lado, também houve abertura do departamento, não é? Porque às vezes as pessoas querem tomar iniciativas e não têm essa oportunidade, não é? Exato. E, portanto, houve aqui uma conjugação de disponibilidade. Exato. E nós jovens, eles deram-nos abertura, mas nós temos aquelas ideias mais jovens, mais fora da inovadoras. caixa. Exatamente. Ok, muito bem. Tiago. Bom dia, antes de mais, obrigado também pela oportunidade. Estou entusiasmado de estar aqui a falar neste espaço com todos os colegas. Eu fui aluno daqui da casa entre 2007 e 2010, no curso de desporto, e depois fui para o mercado de trabalho e vi-me, ou deparei-me na altura com ou ia trabalhar para um ginásio, ou ia ser treinador de alguma modalidade, e não era de todo o que eu queria. Então resolvi olhar um bocadinho o que é que eu gostava de fazer, o que é que eu queria fazer, qual era a minha paixão, e neste momento trabalho num espaço comercial do qual fundei já há 8 anos, e que trabalho diretamente com atletas, tudo o que seja mais da endurance, do atletismo, do triatlo, do ciclismo, e que essencialmente o objetivo foi disponibilizar à população em geral serviços que na altura só havia em faculdades ou em hospitais. Fazem os testes físicos, planeamento do treino, acompanhamento direto no dia-a-dia com os atletas. Tentado a ser bom, já estamos há 8 anos, vamos fazer agora 9 anos, se Deus quiser, as coisas estão a correr bem. Essencialmente o que é que eu quis dar a oportunidade a todas as pessoas que se quisessem explorar um bocadinho e mais na vertente competitiva, mais na vertente de lazer, de ter essa oportunidade. Aqui em Lisboa havia uma lacuna porque não havia esse tipo de serviços, era mais em clínicas, então nós abrimos o espaço, ou eu abri o espaço, para quem quiser esse tipo de serviço, por assim dizer. Trabalho direto com as pessoas e de encontro àquilo que elas necessitam. No fundo, quando terminou, não encontrou uma coisa que se identificasse consigo, não é? Eu, quando terminei, comecei logo a trabalhar. Na área do desporto é muito fácil depois encontrar trabalho, mas era um contrato de trabalho em ginásios ou diretamente com as pessoas, não via muito futuro. Então tive que olhar um bocadinho também para a minha base, o que era a minha base, para o que é que eu queria, o que é que eu gostava de fazer. E a partir daí decidi avançar e dei um passo em frente. E arrisquei. E parabéns, já agora, Obrigado. já é algo consistente. Sim, sim, vamos para o 9º ano agora, que os serviços estão bastante estáveis e olha em frente. Mas estas caminhadas não são fáceis, não é? E devem ter tido assim avanços, recuos. Querem falar um bocadinho sobre este caminho, sobre o que é que houve, características vossas é que foram importantes para que isto funcionasse? Com quem é que contaram? Portanto, até que ponto é que isso foi um papel importante, quer a nível de profissional, académico ou até familiar? E, portanto, como é que foi esta caminhada e como é que foram ultrapassando os desafios? Se calhar agora começa aqui pelo João. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive no meu percurso fui eu mesmo. Porque há sempre aquele medo de falhar e depois de se falhar vou ter de recomeçar isto de novo. É muita autossabotagem da minha parte, mas sempre contei com o apoio dos meus colegas, dos meus amigos e mesmo do departamento de turismo aqui da faculdade foi sempre muito aberto e ajudou. E dentro destes 3 anos achei uma grande mentoria e uma grande inspiração e cada vez que eu sinto que vou falhar, eu acredito sempre nos meus valores, que é sempre a inovação e uma grande capacidade para a adaptação para qualquer coisa e é muito sobre isso. O medo acho que acaba a fazer parte, não é, deste caminho, porque quando a pessoa vai abrir um caminho novo, não é, uma iniciativa nova, por outro lado há sempre, enfim, vai ter que desbravar terreno e é difícil. Mas acho que a questão não é, como dizia o outro, o problema não é ter medo, é a gente não deixar que ele nos bloqueie e que vamos conseguindo acreditar em nós e avançando, não é? E conseguir também aceitar a ajuda dos outros, porque há pessoas que às vezes acabam por querer fazer sozinhas, não é? E acaba por ser sempre mais difícil fazer tudo sozinho do que quando é acompanhado. Tiago. Peço desculpa. Sim. Por isso é que é importante ter pessoas em quem confia ao seu lado, porque às vezes há aquela desconfiança daquela pessoa não vai fazer aquilo que eu penso que ela vai fazer e etc. Sim, concordo com o que o João disse. Há medos, há receios, mas depois se pensa também nós acreditando em nós estamos bem formados, estando bem informados e também procurar essa formação, ao fim e ao cabo, as coisas correm bem e, acima de tudo, sabemos que estamos a aportar valor aos outros.
neste caso estamos a fazer serviços, ou com os colegas, ou com alguma empresa, saber o que estamos a fazer para o bem, por assim dizer. Eu, na altura, quando optei por abrir o espaço, eu já tinha a licenciatura, já tinha mestrado, e disse assim, não, eu estou formado, eu vou dar garantias de estar a fazer um bom trabalho. E, acima de tudo, é o que tem acontecido, penso eu, pelo menos o feedback tem sido esse. Se há medos e receios, claro, ainda hoje em dia, com quase 9 anos de casa, há sempre. Mas isso também é bom para nós também irmos em busca de mais formação ou mais informação. O mundo está sempre a evoluir na área do desporto, na área da psicologia, na área do turismo, não é? São sempre coisas novas e inovadoras e nós temos que ir atrás. Essencialmente, acho que é isso. Portanto, é uma coisa interessante que estava a referir, que é a questão de articular características pessoais, mas também a necessidade de formação, não é? Portanto, muitas vezes quando a pessoa faz a formação tem alguma dificuldade de ver para que é que aquilo vai servir e se calhar ao longo do caminho vamos percebendo que faz sentido e sentindo necessidade de formação contínua, de estarmos sempre a buscar. Sim, certo. Eu quando saí da faculdade senti-me perfeitamente enquadrado para o mercado de trabalho. O que eu não senti foi que a formação que estava a ter era aquela que eu queria ou que eu gostava. Portanto, na altura depois fui para a Faculdade de Coimbra, fui tirar o mestrado lá, por sentir que era a área que eu queria e entretanto depois quando eu passo para abrir o espaço estava perfeitamente à vontade para lidar com qualquer tipo de atleta. E então não foi só aqui, vi o que é que havia e fui em busca. Não sei se aconteceu também com o João e com a Bárbara, que temos que olhar para o que queremos e para aquilo para onde queremos ir. Isso é bastante importante. E eu acho, sobretudo, quando estamos nesta área do empreendedorismo, não é? Quando somos nós próprios a fazer o nosso próprio projeto, de repente nós não somos só a formação que tiramos. Nós somos também a pessoa do marketing, somos também a pessoa da publicidade, somos a pessoa que faz as limpezas, somos a pessoa que trata da parte administrativa. Portanto, nós temos que ir à procura de saber fazer tão bem estas coisas como fazemos o nosso próprio serviço, o nosso trabalho. Eu acho que esse acaba por ser também um dos nossos desafios, sobretudo numa fase inicial, em que parece tudo uma sobrecarga. De repente, não era isto que eu queria fazer, porque eu queria estar a fazer, no meu caso, queria estar a fazer psicologia, mas de repente eu tenho que estar a fazer publicações, tenho que estar a fazer toda a parte administrativa e eu gosto de dizer que o medo se tornou um bocadinho o meu melhor amigo. Ou seja, eu quando sinto medo de fazer alguma coisa ou de ir e arriscar em alguma coisa, eu sei que é alguma coisa em que eu tenho que me preparar. Então vou à procura ou de mais formação ou de ler sobre o tema e acabo por me sentir um bocadinho mais segura, porque o medo me deu a indicação de olha, ali não estás tão bem, precisas de melhorar. Portanto, eu acho que estes medos que nós vamos tendo, que só vão mudando de posição, ao início se calhar é um medo de tudo, e depois começa a ser um medo de coisas mais específicas. Mas eu acho que tem que fazer sempre parte. A partir do momento em que deixamos de sentir medo, eu acredito que se calhar é o momento em que deixamos de evoluir. Ser desafiados também. Exatamente. Deixamos de sair da zona de conforto, fazer coisas novas e eu acho que, pelo menos falo por mim, da parte de estar a trabalhar de uma forma mais independente, aquilo que me satisfaz mais é aos poucos conseguir alargar a minha zona de conforto e fazer coisas que eu nunca imaginei fazer há uns anos atrás. Portanto, acho que acaba por ser também uma das maiores recompensas de nos arriscarmos e de fazermos as coisas de forma mais independente. Quase que o medo também é um mecanismo de proteção, não é? Que nos avisa de que se calhar isto é desconfortável, eu preciso de reunir mais condições, mas vou em frente, não é? Sem dúvida. E isso é algo que é uma característica também muito importante vossa, não é? Porque há pessoas que acabam por não conseguir dar este passo, não é? Portanto, ia ficar na sua zona de conforto e, portanto, isto é uma característica do empreendedor, é esta questão que é, ok, tenho medo, mas vou reunir condições e vou em frente, não é? Vocês são jovens, não é? Acham que esta vossa característica de juventude foi um fator protetor ou difícil no vosso caminho? Tiago? É assim, eu estou a falar mais na área desportiva, que é a minha realidade. O que nós temos em Portugal hoje em dia é um aspecto técnico muito envelhecido, ou diretores técnicos muito envelhecidos. Então agora, desde há uns anos para cá, tentar vir pessoas jovens, formados, a começar a entrar na área desportiva. Temos algumas barreiras, como é óbvio, porque já estamos com o pensamento muito antigo, só que cada vez mais com a formação e depois a demonstrar que realmente as coisas têm maneiras diferentes de fazer e eventualmente melhores de fazer, vamos entrando um bocadinho no mercado de trabalho. E hoje em dia, se olharmos não só para o futebol, mas para o ciclismo, para o triatlo, que é mais a minha área, temos muita gente jovem a trabalhar. E depois temos atletas, essencialmente alguns com a mesma idade de nós, a ser suportados por nós, ao fim e ao cabo. Isso acho que é bom, acho que cada vez mais vai acontecer,
porque cada vez também alunos e estudantes mais jovens conseguem ter acesso à informação também mais cedo. E depois também conseguem pensar um bocadinho por eles e por nós, e nós conseguimos, ok, isto é assim, mas se nós estudarmos de uma forma, ou se nós estudarmos de forma diferente, conseguimos resultados diferentes. E inovar, por assim também. Portanto, de alguma forma sentia que havia pessoas mais velhas que já tinham aquilo de alguma maneira mais sólido e fixo, não é? Sim, que vocês vieram dar algum dinamismo, mas que isso depois acabou por ser bem reconhecido também. Bem reconhecido, porque assim, desde o momento que nós mostramos realmente que as coisas conseguem ser feitas e são melhor feitas ou bem feitas, eles depois aceitam-nos. Ao fim e ao cabo, e às vezes até depois nos chamam para trabalhar com eles, ou até depois querem que nós englobemos as equipas deles. Isso é bom e é reconhecedor de que realmente as coisas podem ser feitas de forma diferente e muitas vezes melhor feitas. Bárbara, a sua juventude foi boa ou menos boa para esse caminho? Eu acho que eu neste momento valorizo e acho que é importante para mim porque vim para este projeto com todas as possibilidades abertas, todas as oportunidades abertas. Na minha perspectiva, antes de começar, tudo era possível, do maior ao mais pequeno. Eu acho que nesse aspecto a minha juventude acaba por me ajudar nisso, porque ainda há muito para viver, então não estou tão condicionada. Ou seja, se eu experimentar isto e não gostar, eu posso sempre ir fazer outra coisa. Mas depois sinto que se tivesse um bocadinho mais experiência inicial, ou se já tivesse mais a parte de tudo aquilo que envolve, para além do serviço que eu presto, toda a parte administrativa, burocrática, portanto, o que é que significa abrir um negócio, o que é preciso para o legalizar, todas estas coisas, pronto, tive que confiar no apoio que falávamos há bocado, tive que confiar em pessoas que estavam à minha volta para me ajudarem a dar este caminho e a fazer este caminho, aliás. Portanto, acho que ajuda em parte a juventude, porque estamos frescos, e eu acho que não só na juventude, acredito que isto é uma coisa que vai permanecer, e temos muitas ideias, mas depois a parte da operacionalização. Precisei de um bocadinho mais apoio, mais estrutura, um bocadinho mais o stop de isto ainda não é possível, fazemos isto com calma. Acho que pronto, terá coisas boas e coisas más, mas no fundo correu bem, portanto acho que a juventude é um aspecto positivo. João? Eu concordo com a Bárbara, é um bocado 50-50, porque sendo jovem temos sempre aquelas ideias inovadoras e muito fora da caixa, e cada vez mais as pessoas mais jovens têm ideias e pensam que conseguem fazer tudo. Mas por outro lado, por exemplo, aqui no meu projeto aqui na faculdade, há sempre aquelas pessoas que vão olhar e pensam: mas tu tens 21 anos, onde é que tens a experiência para fazer isso? Há sempre aquela necessidade e aquela dificuldade de conseguir a credibilidade daquelas pessoas, mas às vezes dá certo. Isso é uma coisa importante, pensar que conseguirmos algo não corre sempre bem, não é? E portanto até conseguirmos alguma coisa, algumas onde correr menos bem. Isto é importante neste caminho. Vocês lembram-se assim, quando pensam neste percurso, algum momento, algum episódio que tenha sido mais marcante, que possam partilhar aqui connosco? Episódio, eu recordo muitos episódios, eu acho que ao início tudo aquilo que nos acontece parece um bicho de 7 cabeças. É sempre uma montanha maior que nós temos que subir ao longo do tempo. Pronto, para mim, um dos maiores desafios, e se calhar o maior episódio, foi deparar-me com a quantidade de coisas que eu tinha que fazer para estar legal. Burocracias. E foi nessa altura que eu pensei, eu não sei se é para mim avançar, e não sei se eu vou conseguir lidar com isto para sempre. Pronto, eventualmente tornou-se um daqueles bichinhos pequeninos e já está mais do que tratado, mas na altura eu lembro-me de pensar, isto é tão difícil, porque é que complicam tanto a nossa vida? Uma pessoa só quer começar a trabalhar e de repente tem imensas coisas para fazer. Mas pronto, fez parte do caminho e agora os desafios são outros, mas o mais importante foi depois a base. Não é? Ter o apoio da família, em casa, quase como se eu estivesse a fazer os meus malabarismos no meu trapézio, mas eu sei que posso fazer à vontade, porque depois, se eu cair, eu tenho uma rede de apoio que me vai apanhar, pessoas que acreditam em mim e que não têm dúvidas nenhumas que eu vá conseguir. Se calhar acreditam mais em mim do que eu, como a João estava a dizer há bocado.
enfim, nós acabamos muitas vezes por nos limitar e são estas pessoas que estão à nossa volta que nos mostram que se calhar as possibilidades são maiores, não é? E há uma mensagem importante aqui para as pessoas que estão à volta dos empreendedores, que é importante que eles acreditem, não é? E que mesmo que acham aquilo estranho ou difícil, mas que se a pessoa é o seu caminho e que ela precisa de fazer aquele caminho, é fundamental estar lá e acreditar, não é? João? O meu episódio é bem parecido porque eu acho que a coisa que mais me marcou foi mesmo o começo. Decidir começar e depois deparar-me com imensa coisa para fazer, uma equipa para liderar e como é que eu vou fazer isto, e só me dá vontade de parar e esquecer isto e deixar para outra altura. Mas não, e lá está, foram as pessoas à minha volta também que me incentivaram muito e que me ajudaram a não parar e continuar, e foram muitas noites mal dormidas, mas tudo correu bem. Ou seja, o caminho entre uma ideia e depois a operacionalização dessa ideia é às vezes mais difícil, e é importante que essa mensagem passe, não é? Para as pessoas pensarem, ok, isto numa altura foi muito difícil, mas o facto é que depois acaba por ter menos importância, não é? Sim, concordo. Eu concordo com os colegas. Acho que um momento assim marcante foi o momento da atividade, que me marcou, escolher o nome e fazer os pagamentos de tudo, as taxas todas. Depois foi o momento de chegar a casa com os meus pais, está feito, está aberto, a partir de agora é avançar. E agora, há bem pouco tempo, estava numa prova e ouvi alguém falar do Tiago. Assim, o Tiago. E era da empresa. A pessoa não me conhecia, mas tinha ouvido alguém falar e estava a falar do Tiago. Aquilo é uma sensação boa. São coisas que ficam. Também, não é? Sim, eu estava a ouvir e simplesmente fiquei no meu cantinho, mas estava a ouvir ela falar do Tiago, assim, está bem, ok, é bom saber. São momentos que marcam, é a abrir a atividade, depois é todo o trabalho e agora... E também o reconhecimento, não é? Sim. E sem família era impossível, como é óbvio. Pelo menos já estou a ver aqui que é semelhante, é muito importante. Pode acontecer para o bem e para o mal, né? Pode dar bem, pode dar resultado ou não, mas eles estão lá. Sim. Portanto, isto é uma mensagem importante para as famílias, não é? Sim. Então agora, para terminar, queria que deixassem uma mensagem para os jovens, não é? Que queiram ser empreendedores ou que estejam naquele momento em que, e agora, não é? O que é que vocês podem transmitir de esperança e realidade para estes jovens? Começar por mim. Essencialmente, eu vou falar no meu caso e a mensagem é saber e pensarem bem o que é que gostam. O que é que estavam de fazer? É mandar a bola para a frente. O que é que estavam a fazer? Como é que se queriam ver? O que é que queriam fazer? E depois, a partir daí, é ver assim, ok, vamos fazer uma base, fazer um projeto, falar com as pessoas certas, ter apoio da família, falar com os amigos, a ver se aquilo é viável ou não, ou com a família. Há projetos que são muito inovadores, que neste momento ainda não são possíveis, mas não ter receio de acreditar nas coisas. Sinceramente foi isto. Podem estar muito estáveis, mas não estão a fazer o que gostam, por exemplo. Ou podem estar numa área de formação que não é a área de base deles, a paixão deles. Eu acho que isso é o mais importante, é seguir e fazer o que gostam. Aqui estou a ver, pelo menos os nossos 3 casos, estamos naquilo que gostamos de fazer. Isso é muito importante depois continuar e para ter sucesso. Eu acho que o conselho é mesmo façam, porque obviamente vai sempre haver aquele medo. Há coisas que podem não resultar, outras que vão resultar, mas que independentemente é um caminho difícil, mas há muitas recompensas. E há uma coisa que eu gosto de me dizer a mim mesmo, que é: o mundo pertence a quem puder inovar. Eu acho que isso é ótimo, é um lema bastante bom e que me leva sempre para a frente. E acho que é isso que as pessoas devem tomar em conta. Obrigada. Bárbara? Eu, se calhar, para complementar, que eu concordo com o que eles disseram, eu diria: confiem no processo. Não é? Porque às vezes é muito fácil estarmos ao início, as coisas ainda não estão como nós queremos e como idealizamos, e achamos que não vai ser nunca aquilo que idealizamos. E eu gosto de fazer o paralelismo com a pintura, que também gosto bastante de pintar, e cada vez que vou começar um quadro, aqueles primeiros minutos fazem-me acreditar, se eu julgar, fazem-me acreditar que eu não sei pintar, que eu não percebo nada daquilo que eu estou a fazer, mas depois, em cima dessa base, eu começo a construir e começo a investir o meu tempo, e ao longo do tempo eu começo a identificar-me mais com aquilo que estou a fazer. E eu acho que com os nossos projetos acaba por ser a mesma coisa. Começamos com uma base, que não vai ser necessariamente aquilo que idealizamos, e depois ao longo do tempo, com consistência, com trabalho, com dedicação, eu acho que a consistência é aqui a palavra-chave também. Todos os dias fazermos alguma coisa, priorizarmos
o nosso projeto, não é? Que às vezes pode ser o mais difícil, como é nosso, parece que pode ficar para trás, mas não, é precisamente por ser o nosso que tem que avançar. Mas consistência, dedicação, esforço, às vezes trabalhar um bocadinho mais do que aquilo que seria esperado num trabalho por conta de outrem, mas sempre priorizando aquilo que nós gostamos realmente de fazer, não é? A ideia inicial, o que é que nós queríamos fazer e para onde é que nós queríamos ir, continuar a construir este caminho. Acho que é um bocadinho isto. Muito obrigada, olha, agradeço imenso a todos, foi um gosto, foi inspirador, é muito bom ver que realmente a pessoa tem uma ideia e depois para concretizar é algo que é complexo, mas se recorrermos à ajuda, à perseverança, à gestão de expectativas, a perceber sempre que o medo faz parte, mas que devemos ter família, amigos, pessoas que estão lá e que nos podem ajudar. Portanto, parabéns, agradeço muito a vossa presença. Hoje tivemos aqui connosco 3 jovens que tiveram as suas ideias, os seus sonhos e avançaram com essas ideias recorrendo ao apoio, ao caminho, à persistência e nunca desistindo daquilo que é realmente os seus valores e aquilo que é importante para eles. Portanto, muitas vezes acabamos por ficar ligados a algo que é mais cómodo, mas que não nos vai trazer felicidade e que não vai, de alguma maneira, desenvolver novas competências e desenvolver o nosso potencial. Portanto, fica aqui este testemunho, estes 3 testemunhos de como é que podemos avançar com as nossas ideias e conseguir atingir os nossos objetivos, ultrapassando as barreiras que passam no caminho. Obrigada.